Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês, alunos do terceiro ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula com os alunos. E vamos para fazer esse arremate da aula de ontem, de redação, a correção da atividade que a Pro postou no grupo. E depois a gente introduz o conteúdo aí de ciência. Então, lá na nossa atividade, falava sobre o nosso gênero textual bilhete e faz perguntas acerca desta aula que a Pro deu para vocês. Então, a primeira pergunta é: os bilhetes são textos do cotidiano escrito entre pessoas que apresentam determinado grau de proximidade. Sendo assim, qual é a linguagem utilizada nos bilhetes? Pro falou na aula, né, enfatizou mais de uma vez que por se tratar de um texto onde a pessoa, o receptor, que é quem recebe esse bilhete, tem um grau de parentesco, um grau de proximidade, um grau de intimidade, então nós vamos assinalar aqui a letra B, que diz que a linguagem utilizada é a linguagem coloquial ou informal. Assinale as alternativas corretas sobre o gênero textual bilhete. Então está perguntando que tipo de texto é o bilhete. Então aqui a gente vai assinalar a resposta do C, que diz assim, ó: os bilhetes são textos breves e pessoais. Então nada, porque a própria enfatizou isso, que é uma das diferenças da carta. O bilhete é um texto pequeno, objetivo, breve, né? E que geralmente eu faço para pessoas que eu conheço. Eu não mando um bilhete para uma pessoa que eu não tenha intimidade, né? Geralmente aí a gente manda uma carta com a linguagem formal. Então, letra C é a resposta para vocês agora. No outro lado, a gente tem aí um bilhetezinho que a Pro postou, que diz assim, ó: leia o bilhete abaixo e escreva as questões. Oi, Ju, saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes do Natal. Beijo, Joanas. PS, que é pós-escrito. Qualquer coisa me liga, tô com o mesmo celular. E aí ela colocou a data. Então aqui tem perguntas acerca desse bilhete. Quem é o emissor e quem é o receptor? Então a gente precisa lembrar. Ó, emissor é a pessoa que escreve. Então quem escreveu aqui foi Joana. Ela é o emissor. Receptor é a pessoa que recebe. Então aqui quem recebeu esse bilhetinho foi Ju. Então Ju é o receptor, Joana é o emissor. Quais são as abreviações utilizadas pelo autor nesse texto? Então, nesse texto, ele abrevia o nome do receptor, que é Ju, que no caso deve ser Juliana. Ele abrevia aqui também o PS, que é o pós-escrito. Nesse PS tem uma palavra abreviada, que é to e cel, que de celular. Então, essas aí são as abreviações feitas pelo autor deste bilhete. E a linguagem utilizada, linguagem informal ou coloquial, é a linguagem do gênero textual bilhete. Vamos aí para a nossa revisão de hoje, né? Não esquece de colocar a data da correção, e a nossa revisão de hoje vai ser mais um conteúdo de ciências. Então, quem é esse nosso conteúdo de ciência a ser revisado hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma ação, né, que acontece aí com a natureza, principalmente na nossa camada do solo. Então vamos falar sobre a erosão do solo. Mas nossa aula passada a gente viu o tipo de solos que existem, e hoje a gente vai saber um processo pelo qual esses tipos de solo pode passar. Então diz assim: primeiro vamos definir o que é uma erosão. Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas com efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, o vento e os seres vivos. Então aqui a gente traz já de primeiro momento o que seria. Erosão é o processo de desgaste, então o solo vai sofrer alguma ação. Essa ação pode acontecer por muitos agentes, quer dizer, muitas formas diferentes, né? Pode ser aí da forma natural, que utiliza como agente a água e o vento, e pode ser também pela interferência humana. O homem também interfere no processo de erosão do solo, e a gente vai ver ao longo da aula. Então aqui a Pro trouxe umas imagens para vocês.
gente tem duas imagens de solo e nessas duas imagens de solo aconteceu um processo de erosão natural, né? A natureza chegou aí e fez uma modificação nesse relevo, uma modificação nesse solo, através do processo aqui da água. Todos os dois foram um processo causado pela água. Ao longo dos anos, esse desgaste altera paisagens, cursos de rios, relevos e entre outros. Então a gente vê nas pedras desenhos diferentes, desenhos modificados, né? Ao ver também ali no solo que vai surgindo crateras, modificando o relevo daquele lugar pela ação da chuva, das enxurradas, né, da água de rios ou mesmo pela ação do vento. Sabemos que o planeta Terra é um ser vivo, mutável, que se modifica a cada momento. Tudo o que fazemos está interligado com essas mudanças. A erosão é um processo de transformação ocorrido no exterior da crosta terrestre, sendo classificada no grupo de fatores exógenos que modifica o relevo. Então, automaticamente, ao longo dos anos, o vento, a chuva, a água dos rios fazem modificação na estrutura da crosta terrestre. Só que essa modificação, feita por agentes naturais, leva-se muito tempo para ser feita, né? Então, tem ali uma cachoeira, embaixo da cachoeira tem pedras. Ao longo dos anos, aquela água da cachoeira vai modificando a estrutura daquelas pedras que estão ali embaixo, daquele solo que está embaixo da cachoeira. Outra coisa, a ação do vento vai modificando ao longo do tempo, levando um pouquinho, a cada momento um pouquinho de sedimentação, que são partículas das rochas, e vai mudando a estrutura daquela rocha. Percebam que o processo de modificação, quando feito de forma natural, ele leva-se muito tempo para ser modificado. Mas daí o homem interfere e sim, a modificação do homem é feita de forma efetiva e rapidamente. Esse processo natural, mas que pode ser agravado pela ação do homem e pode ocorrer de diversas maneiras, tá vendo? A Pro falou aqui agora mesmo que é necessário que haja essas modificações no relevo, porque o nosso planeta, ele até denomina aqui, ó, o nosso planeta é um ser vivo mutável. O que significa isso, terceiro ano? Que ele muda ao longo dos anos. E essa mudança é natural acontecer através de agentes naturais, como a água e o vento. Mas o ser humano, quando ele entra nesse processo natural, né, de modificação, isso ocorre de forma bem mais rápida, porque o ser humano ele consegue agravar essa ação de modificação desse relevo. Aí a pergunta é: o homem é responsável pela erosão? A erosão ela é um processo natural, ou seja, ela já existe na natureza sem a interferência do homem. Porém, à medida que o ser humano altera a composição da superfície terrestre, ele pode intensificar a erosão e os seus efeitos, provocando graves prejuízos para o solo. Aí tem um exemplo aí, ó. Quando o homem vem e faz construções indevidas em barrancos, em encostas, para construir essas casas, gente, o que acontece? O homem tira da encosta a mata ciliar. O que é a mata ciliar, Pro? É uma mata responsável por segurar ali a terra, né? O solo naquela encosta, para que não haja deslizamento. A gente vê muito aí no jornal aparecendo que em tal morro deslizou a terra e soterrou muitas casas. Por que aquilo acontece? Porque o homem contribuiu ali de forma efetiva para a modificação daquele solo. E aí acontece um processo de erosão natural, né? O solo não tem mais com que se segurar, porque aquelas plantas que seguravam ele, aquela raiz que segurava ele foi arrancada. Então o homem interfere aí quando ele faz esse processo e agrava muito a erosão
porque ele tira aquilo que era elementos da natureza para conter aquela encosta. Mesma coisa acontece quando ele constrói estradas sem se preocupar, né, em fazer aí um estudo do solo, o que é que ele pode manter, o que é que ele não pode retirar, porque todos os elementos que compõem uma paisagem, que faz parte da natureza, tem uma função naquela composição. É isso que a gente precisa entender enquanto ser humano. Nada é colocado numa paisagem natural por colocar. Tudo ali está interligado e tem ali a sua função efetiva naquela paisagem natural. Quando eu interfiro transformando aquela paisagem e deixando ela modificada, o mínimo que eu preciso fazer enquanto agente transformador da paisagem é fazer um estudo da composição daqueles elementos para saber o que pode ser retirado e o que deve ser mantido. Então, o homem interfere muito, é muito responsável pela erosão do solo. Quais são os fatores que provocam erosão? O que é que o homem efetivamente entra ali e faz para poder transformar aquele solo? A erosão em geral são provocadas por agentes externos de transformação do relevo, como a água, os ventos, o clima e muitos outros elementos. Esses são elementos naturais, né? Tipo ali, um rio encheu demais, né? Transbordou e aquele percurso da água que o rio transbordou, saiu do percurso natural dele e ele vai arrastar tudo aquilo que ele vê pelo caminho. No caso aí a Pro colocou aí uma enxurrada e ó, perceba o que foi que aconteceu. A água furou crateras imensas no solo. E isso é um processo de erosão natural, né? Quando a chuva modifica aquilo. Mas, com certeza, muitas enchentes, muitos transbordamentos dos rios não acontecem somente pela ação da chuva forte, e sim porque o homem modificou o curso daquele rio, o homem represou aquela água. Então, nesse momento, o homem passa a ser o agente transformador daquilo. A água vai fazendo caminhos no solo por onde ela passa, tendo aí mais um exemplo de erosão provocada por um agente principalmente de transformação do relevo. Outro caso é quando a enxurrada remove e lava a camada superficial do solo. Então, quando a gente contribui para que aquela enxurrada seja ainda mais drástica, né, quando a gente modifica cursos de rio, a gente transforma ali aquela paisagem, gente. Aquilo que era natural passa a ser artificial. Nós criamos um novo curso para aquele rio e talvez esse novo curso não tenha a estrutura necessária para essa água do rio correr quando a vazão, né, quando a quantidade de água for muito grande. Então, o homem é agente que contribui quando ele modifica as paisagens naturais. Aqui a Pro tem para vocês um exemplo de uma transformação feita de forma lenta pela ação do vento. Então essa rocha ela foi afinando, foi perdendo segmentação, são pedacinhos de rocha, né, foram levadas pelo vento. Essa forma de relevo é resultante da ação do vento durante centenas e até milhares de anos. Então a coisa feita pela natureza é feita de forma tranquila, calma, né? Ele vai modificando aquela paisagem, fazendo aquela erosão de uma forma que não é nem percebido pelo aquele ambiente, porque isso leva tempo. Rochas vão sendo esculpidas e assim erodidas. O mesmo acontece às vezes com o solo, principalmente quando eles estão completamente expostos. Compreende a ação dos processos erosivos, ajuda-nos a evitar o problema por eles causado e também a compreender o papel que eles exercem na formação do relevo terrestre. Então, se eu não me preocupo, se aquela minha ação pode trazer uma modificação para o relevo e pode aí desencadear um processo de erosão, né, de desgaste daquele solo. Nós sabemos que o homem precisa do solo efetivamente para construir sua moradia, para plantar comida. Então, se eu não me preocupo, se aquela minha ação vai contribuir para que o solo se desgaste, porque o solo desgastado não produz. Eu não consigo fazer uma moradia num solo que a todo momento vai se
se modificando, né? Fazendo buracos, criando crateras. Então eu preciso ter, enquanto ser humano, uma preocupação como eu manipulo todos os recursos naturais que existem na natureza. E é justamente isso que a gente precisa ter, mesmo aí na era da tecnologia, mesmo o homem tendo contato com tanta informação, ele ainda não entendeu que ele precisa preservar para que ele contribua para o próprio bem-estar dele. Porque enquanto eu só exploro o recurso natural e não penso no futuro, as consequências para o futuro serão drásticas para a vida do nosso planeta. Então, gente, vamos ficar por aqui na nossa aula e aproveitar postando uma atividadezinha de revisão lá no grupo para vocês fazerem no caderno de ciência e vou estar colocando também as páginas que vocês vão utilizar para responder. Então, beijo e até amanhã na nossa aulinha na plataforma.